Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre as regiões metropolitanas brasileiras, características de formação dessas áreas, o que são as regiões metropolitanas e alguns exemplos de regiões metropolitanas brasileiras. Extremamente importante falar sobre isso porque está diretamente ligado a entender todo o processo de urbanização do Brasil. E para refletir esse início, então nós perguntamos ali, vocês sabem o que são regiões metropolitanas? E você sabe se o local onde você mora é uma área de região metropolitana? Que características tem esse local? Se de repente você mora numa área que você sabe que é uma região metropolitana, como ela é? O que tem de diferente em relação a outras áreas urbanizadas? Importantíssimo pensar nessa formação das regiões metropolitanas, como elas acontecem, né? Nós vamos ter uma cidade que é a metrópole, que é uma cidade que oferece produtos, serviços, atividades econômicas num elevado nível e intensidade, vamos dizer assim, de concentração. E aí nós vamos ter os municípios do entorno que vão crescer, né, que vão ser interdependentes em relação à metrópole. Portanto, tudo que está no entorno da metrópole é região metropolitana. E aí elas são instituídas, né, por lei. As regiões metropolitanas são criadas a partir de leis, né? Quando você tem esse crescimento, essa urbanização intensa em determinadas áreas. E esse crescimento, essa urbanização, pode acontecer de diferentes formas, por diferentes fatores que influenciam o processo. Quando há esse crescimento, essa ampliação da área urbana, nós falamos que é a expansão da mancha urbana. É um processo de aumento dessa área urbanizada. Uma área que era menor vai ter um aumento de população, um aumento de atividades, uma concentração de tudo isso e vai ampliando essa parte que a gente chama daí de ampliar ou expandir a mancha urbana, que poderia ser pequena aqui no início e era provavelmente, e conforme a população foi se aglomerando, se acumulando em determinadas áreas, essa mancha urbana foi aumentando. E aí, historicamente, a gente tem, né, como no exemplo aqui da expansão da mancha urbana de Campinas. Então, em 1842, a gente tinha um pequeno núcleo urbano. Conforme vai passando o tempo e as atividades econômicas também desta área vão atraindo população, essa mancha urbana vai aumentando de tamanho. Quando a gente chega aqui em 2016, a gente já tem uma área urbana imensa, uma ampliação muito grande dessa área urbanizada, comparado lá com o início do nosso gráfico. Então, isso que aconteceu aqui, esse processo que aconteceu aqui, é a expansão da mancha urbana, certo? Característica bem importante para ser refletida ali sobre a questão da urbanização, da formação das regiões metropolitanas, do aumento das áreas urbanizadas. E outra característica é o que a gente chama de conurbação. Quando eu tenho duas cidades e uma área rural entre elas, uma área não urbanizada entre elas. E essas cidades, então, elas vão aumentando ali a sua área urbanizada, vão surgindo, por exemplo, novos loteamentos para que as pessoas possam comprar, construir suas casas, porque de repente essas cidades oferecem ali serviços, trabalho e renda, então as pessoas vão ocupando essas áreas. E vai chegar o momento que as duas cidades vão como que se unir fisicamente, porque vão estar extremamente urbanizadas uma em direção à outra. Esse processo aqui a gente chama de conurbação, certo? Então é um processo também que está relacionado a toda essa ideia de urbanização, de formação de regiões metropolitanas. E aí as regiões metropolitanas brasileiras, nós vamos ter uma concentração aqui, as maiores regiões metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas nós temos também em cidades do Nordeste, regiões metropolitanas, do Sul, da região Norte, ali também a presença de algumas regiões metropolitanas. E a região metropolitana de Curitiba é um exemplo no estado do Paraná da formação dessas áreas, né? Tem a cidade de Curitiba, que é a metrópole, e os municípios no entorno que compõem essa região metropolitana, que formam toda essa área urbanizada, que ampliam também essa mancha urbana. Então aqui um mapa mais próximo para a gente entender essa característica ali e quantos municípios fazem parte da chamada região metropolitana de Curitiba. Portanto, nesse vídeo nós falamos sobre regiões metropolitanas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.